Primeiro, a sua posição em relação ao aborto. E segundo, se a senhora passou pela experiência de fazer um aborto. Olha, eu acho eu duvido que alguma mulher, e acho que, por exemplo, falando com você sabe disso, defenda e acha o aborto uma maravilha. O aborto é uma agressão ao corpo, né? Além de ser uma agressão, dói, né? Além de doer, imagino que a pessoa saia de lá muito baqueada. Eu acho que o aborto, do ponto de vista do governo, é uma questão, não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. E que você não pode hoje segregar mulheres e deixar que certos métodos, que hoje são encontradiços, né, na população de mais baixa renda, você vê uma porção de gente, principalmente nos grupos de mulheres, você vê essa conversa muito, muito forte. O uso das agulhas de tricô, aquelas compridas, o uso de chás absurdos, o uso de métodos absolutamente medievais, e enquanto isso, segmentos a uma certa falsidade social que as mulheres mais altas é enfrentar a realidade que existe. E a realidade que existe é essa que eu estou dizendo. Uma parte da população não tem acesso a esse serviço. Ministra, essa questão várias vezes legalmente a favor de uma legislação que obrigue a ter tratamento das pessoas para não correr risco de vida, igual nos países desenvolvidos do mundo inteiro. O aborto não. O pessoal está defendendo a criação de um atendimento público para quem quer. Para quem estiver em condições de fazer o aborto ou querendo fazer o aborto. Ou seja, um ato independente da escolha. Vamos começar esse terceiro e último bloco com uma pergunta de São Paulo. Gostaria de saber se o Lula é a favor do casamento homossexual. Olha, eu a vida inteira defendi o direito à união civil. Sabe, eu acho que nós temos que parar com uma certa hipocrisia nesse país, porque a gente sabe que existe. Sabe, tem homem morando com homem, tem mulher morando com mulher, e muitas vezes vive bem, sabe, de forma extraordinária, constrói uma vida junto, trabalham junto, sabe? E por isso eu sou favorável. Eu acho que nós precisamos parar com esse preconceito. Cada ser humano vive a sua vida do jeito que bem entender, desde que não moleste a vida dos outros. O senhor pensa em, no caso do governo, adotar alguma medida para facilitar a vida das pessoas, enfim, dos homossexuais que vivem em família? Por exemplo, permitir a concessão de pensão previdenciária e outros... Adoção de... Várias câmaras de vereadores já aprovaram, várias assembleias legislativas já aprovaram, e tem vários projetos no Congresso Nacional. É aprovar que nós temos que fazer. Olha, eu participei... A encontrar a localidade para atender o público que nós queremos. Ou seja, nós precisamos mostrar para o empresário que é melhor ter um cinema do que ele vender a sala para uma igreja qualquer. Porque aí tem um problema de mercado que não há santo que mude de ideia. Se alguém chegar aqui em nome da igreja tal e oferecer pelo cinema o dobro do que o empresário está oferecendo para o outro, a igreja vai ganhar. Os militares tentaram dominar o sindicato e prenderam Lula, o líder dos metalúrgicos, com base na Lei de Segurança Nacional. Na Lei de Segurança Nacional. A hora que estão te fazendo isso. Mas depois... A senhora chegou a acreditar que um regime totalitário como o regime comunista
pudesse ter sido implantado no Brasil? A senhora lutou por isso ou lutava por ideias libertárias que não o comunismo? Ou achava que o comunismo... O que a gente naquela época era moda ser de esquerda também, não estou dizendo ela, porque ela não é moda, ela foi torturada. Mas eu, quando conheci um pouquinho, achava que era de esquerda, legal, e aí começou a cair o Muro de Berlim, começou a cair o Stalin matou dos 50 milhões de pessoas. A gente viu que o comunismo era uma porcaria. Então, o capitalismo não pode ser lá grande coisa, não é mesmo. Mas o comunismo não era o regime ideal. Mas a senhora chegou a lutar por um país comunista, é isso ou não? Não era por um país comunista, não. Se o povo brasileiro, se for essa casa aqui, parece que... Eu fiquei 3 anos na cadeia. Prestasse atenção num vídeo de Hugo Chávez, onde uma mulher começa a sua apresentação, um plenário, uma plateia cheia, todos de blusa vermelha, e ela começa dizendo o seguinte: luchadoras y luchadores sociales, a continuación, el líder de la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez Frías. Con nuestra gran amiga la ministra de la Casa Civil, la Presidencia de Brasil, nuestra buena amiga Vilma Rousseff, gran compañera de una gran patriota de esta patria grande, la feminista de María de Lula, una gran patriota sudamericana. Rousseff viene de la línea dura. Vilma, porque su esposo y ella participaban en aquellos movimientos de una ocasión secuestraron un embajador yanqui en Brasil. Estamos aquí una reunión que me parece con su claridad de concepto y su profundidad de aquella mujer y su pasión, ¿verdad? Essa é a candidata à presidente da República com a ficha suja de sangue. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. O seu colega, Frank Martins, foi um dos mentores do sequestro do embaixador americano. O Bernardo vira para mim e assim, vamos dar combate. Então, passado, se acelera, ultrapassa, mas vamos frear, eu vou dar uma bolsa com a bunda, eu vou dar uma rajada na metralhadora. Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil. Ele não estava muito irritante no Brasil. Ele estava um ano mais ou menos, não tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre postura, etc. Ele ficou muito chocado. Se os caras não aplicassem a troca, nós executaríamos ou não no embaixador? A decisão era... Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. Mas lamentar a aprovação desse título para a ministra Dilma Rousseff, tanto pelo seu passado de ações terroristas, de participação no assalto ao cofre do então governador Adhemar de Barros, cujo dinheiro serviu para financiamento de guerrilhas, de ações terroristas nas ruas do nosso país. Posso votar a favor da homenagem a uma pessoa com passado e com presente de Dilma Rousseff. Quanto à questão da minha militância no Brasil, eu quero dizer para você, eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos atos daquele momento. E mais uma vez meu lamento pela aprovação de homenagem a uma terrorista como foi Dilma Rousseff. Então, meus companheiros, faz uma campanha por ficha limpa. A ficha da Dilma está suja de sangue, com sequestros, com execuções, com assassinatos, com toda a ordem de crime, sem querer ofender ninguém. Um bom candidato para ela, a vice, é o Fernandinho Beiramar. Inclusive, quando ela esteve no programa do Sérgio Mendes, fazendo um omelete, para concluir, eu quero dizer que a especialidade dela do omelete é coquetel molotov. Teve brasileiro, pode votar numa candidata com um passado tão sujo como esse.